Salve, Teletrackers! Meu nome é Heitor Teixeira e hoje a gente vai falar sobre o review do segundo episódio da série Star Trek Picard, Maps and Legends. Eu vou começar com uns comentários completamente sem spoiler, vou falar a minha opinião mais geral a respeito do episódio e pode ficar tranquilo ou tranquila que eu aviso quando for a hora de você, se não quiser estragar algumas das surpresas que tem dentro do episódio, você poder pausar e tudo mais. Mas eu vou alertar vocês, tudo bem. Aparentemente, algumas das reclamações que eu vi o pessoal fazendo pareceram ser ou muito prematuras ou de repente reclamações que não eram tão justificadas e tal. A cena lá do telhado, quando eles fugiram e tal, sendo que a gente sabe que quando se dispara um phaser, alguma coisa em território ali que é cuidado pelo pessoal da federação, o pessoal da frota, soam alarmes, o pessoal da segurança vai vir averiguar. Agora, no segundo episódio, a gente já viu que tem tem uma explicação ali. Se ela vai ser satisfatória ou não para cada um que assiste é outro papo, mas isso eu comento na parte reservada para os spoilers. Eu senti uma pequena diferença no ritmo, na forma como eles conduziram o episódio para uma coisa um pouquinho mais melancólica, mas em termos de ritmo de edição, ritmo de storytelling e tal, eu acho que ele ficou mais ou menos dentro do que o primeiro episódio apresentou. Eu não sei se eu vejo com tanto bons olhos esse negócio de manchar a imagem da Frota Estelar, da Federação, como se eles de repente estivessem aí pisando na bola, se tornando uma entidade sombria, vilanesca e tal. 20 anos se passaram dentro da trama, desde o final de Nêmesis. Pessoas mudam, coisas acontecem, a gente sabe que fases passam na vida de todo mundo, na história da humanidade, e as coisas elas têm esse arco de flutuação. Então eu não tenho um problema com eles estarem atravessando uma fase complicada. Se eles usarem isso como uma espécie de conto de precaução, se você está de pé, acautele-se para que não caia. Então não é porque você está vivendo numa situação que é de um jeito agora, e parece tudo perfeitinho e tal, que isso vai durar para sempre. Eu não vou ter problemas com isso desde que eles superem essa fase e consigam reverter até o fim do arco de história, você voltar a ter a proposta que a gente tinha antes, como se o bom pastor cuidando de suas ovelhas e de repente eles voltarem as coisas para o eixo. Então agora eu vou começar a falar das coisas com mais spoiler e tal. De novo, não tenho a intenção de me focar em contar spoilers, mas eu quero poder fazer uma recapitulação sem ter que ficar escondendo nada, ficar falando nada de forma muito genérica. Então se você não assistiu o episódio ainda, anota aí o minuto em que a gente tá, vai lá, assiste com calma, se divirta, depois volta aqui, termina de assistir o que eu tenho para dizer, eu vou fazer um recap comentado, e aí depois você pode deixar nos comentários a sua opinião, o que você achou do episódio e tudo mais. Combinado? O episódio começa com eles mostrando lá como é que foi há 14 anos atrás o ataque a Marte. Eu achei interessante que eles citaram o dia do primeiro contato. E você já sente que eles foram dando umas pinceladas ali para demonstrar que os seres humanos ainda têm problemas nessa época para lidar com os sintéticos. Good morning, plastic people. Ou bom dia, povo de plástico. E isso daí já demonstra que a forma de tratamento dele ali falta um pouco de empatia, de tratar eles como se eles fossem talvez iguais. O androide acaba assassinando todo mundo lá, entra no computador, faz as dele lá, faz o hacking que ele está programado para fazer, não sei exatamente qual vai ser a explicação que vão dar, fica um pouco vago. Achei curioso que ele acaba atirando na própria cabeça no final, demonstrando basicamente nenhum senso de autopreservação, e aí fica a pergunta de se ele está sendo controlado remotamente. Na sequência seguinte, a gente acaba ouvindo a Laris explicando para o Picard algumas coisas a respeito de um tal de Zat-Vash, que seria uma espécie de organização secreta anterior ao Tal Shiar, que talvez seja secreta até para o Tal Shiar, porque ser das sombras não é o suficiente, a gente tem que ser do inferno, né? E aí você vê eles correndo atrás das informações e pistas do que pode estar acontecendo ali, visitam o apartamento da Daj, e eu acho até que de forma muito fácil a Laris consegue pistas e informações, mesmo ela batendo na tecla de que a coisa foi feita de uma forma tão meticulosa, né? Tão cheia de detalhes e com tecnologia tão avançada para fazer como se
nada tivesse ali, eles remodelam algumas partículas que deixariam pistas, e aí isso acaba parecendo muito o Picard CSI. Seguindo, a gente vê o Cubo Borg e vê um pessoal trabalhando lá, a gente já começa a entender um pouco mais o que está acontecendo ali. A irmã da Dahj, né, a Soji e o Narek estão na cama, que eu achei que foi super rápido, não querendo ser conservador, mas acho que a trama e a narrativa não construíram essa aproximação, porque talvez eles achem que mover a trama pra frente é mais importante e tal. Aquela coisinha que eles tiveram, aquele diálogozinho que eles tiveram no episódio anterior, meio que já mostra que eles já estavam inclinados a querer ficarem juntos, e aparentemente o cara é um tremendo gostoso, porque todo mundo fala bem da aparência dele e tal. Pra quem entra realmente nas áreas chamadas cinza do cubo, a gente vê que eles estão desmontando, desmantelando tudo que eles podem atrás de tecnologia, tentando encontrar coisas e tal. Isso que eles chamam de um artefato, já que o cubo Borg seria quando ele está ligado na coletividade, é visto na sua plenitude, quando ele é avassalador, super perigoso e tal. E agora que ele está inerte, está ali meio que boiando no espaço, ele é visto talvez com um pouco menos de respeito. Ainda reverência, mas um pouco menos de respeito nesse quesito de que é uma força destrutiva que vai acabar destruindo todo mundo. E você vê eles encontrando alguns Borgs. Na verdade, esses Borgs que a gente encontra eles já estão imobilizados, já em macas e tal, e estão sendo removidos os seus implantes. É como se eles estivessem sendo reclamados para a vida normal não Borg. Alguns alertas são feitos, né, para o pessoal que vai ir cada vez mais para as entranhas do cubo, que eles correm sim perigo de se encontrarem com membros dos Borgs por lá, que eles devem tomar cuidado, que todo item que eles não entenderem bem o que é deve ser considerado como potencialmente nocivo. Aí a gente chega na parte onde o Picard recebe a visita de um amigo médico das antigas, da época em que ele serviu na Stargazer, e o cara não parece ter muito boas notícias não. Eu creio que eles tentaram fazer uma coisa mais ou menos assim. Como a expectativa de vida dos seres humanos aumenta muito com o passar desses séculos e a medicina avança demais, conforme a gente vai chegando em idades mais avançadas que a gente não chegava antes, e tendo vidas onde os 90 anos, 90 e poucos anos do Picard seria mais ou menos aí o que uma pessoa de seus quase 70 ou por volta de 70 passaria. Com isso vem também problemas novos de saúde, e para esses nem todos os médicos já têm solução e tudo mais. O Picard pede para ele ajuda, né? Porque ele está querendo voltar a ser reintegrado na Frota Estelar, e ele precisa da documentação dizendo que ele está apto para fazer serviço fora da Terra, serviço interestelar. O médico não vê isso com bons olhos, porque ele sabe exatamente o grau de dificuldade que vai ser se essa síndrome se desencadear muito forte de uma hora para outra, que pode até ser, de certa forma, uma irresponsabilidade da parte do Picard, mas nesse ponto o Picard está num momento de vida onde ele acha que tem que dar todas as cartadas dele, e como ele disse no sonho, no jogo de pôquer do episódio anterior, ele está com all-in. O Picard vai até a Frota Estelar conversar com a comandante em chefe da frota, e aí quando ele chega lá a gente vê ele se aproximando do balcão, o recepcionista meio novato, meio verde ainda, né? Eu creio que aquilo foi de certa forma uma cutucada aí nos Millennials, de não saber quem era o cara que estava na frente dele, pede pelo nome. O cara ainda é gentil, mas ainda fica olhando com aquela cara de que moleque insolente. A conversa acaba indo depois para a mesa da tal almirante. Ela é uma pessoa que demonstra aí um pouco de rancor e tal, que vai justamente de encontro com aquilo que eu tinha falado, de que nessa época onde o pessoal já devia estar muito mais maneiro no trato com o amiguinho do lado, lidar melhor com certas decepções e tal, ela ainda fica jogando na cara dele, por exemplo, o incidente lá, as coisas que ele falou na última entrevista. Muitas das reclamações que o pessoal vem fazendo vão sendo explicadas aos pouquinhos. Então a gente tem que parar para ver por que ela agiu dessa forma. Será que foi simplesmente porque o roteiro foi mal escrito? Acho que não. Voltando para o Cubo Borg, a gente vê pela plaquinha com a data de há quanto tempo eles estão sem uma assimilação, que deve ter se passado aí uns 16 anos, o que nos leva a crer que eles devem ter conseguido esse cubo antes do ataque a Marte. E aí eles seguem com esse negócio de comentar sobre coisas de dentro dessa realidade de quem trabalha ali dentro do Cubo Borg, e vão ficando uma série de perguntas para quem está assistindo.
Aonde eles conseguiram esse cubo, como eles conseguiram esse cubo, para que eles querem exatamente as coisas que eles vão conseguir ali, por que o negócio está sendo comandado por Romulanos, da onde saiu essa galera, a Frota Estelar sabe que essa galera está trabalhando lá, como é que tem uma diversidade tão grande de espécies ali dentro e tal. O Jean-Luc recebe a visita da ciberneticista loira, lá do Instituto Daystrom, e aí eles ainda fazem uma brincadeira lá com ela mexendo na estante, ela puxa um livro do Isaac Asimov, que é o pai dos androides positrônicos, então fica aí essa homenagem da série, para aquele que acabou gerando a possibilidade deles terem inclusive o próprio Data lá atrás na TNG. Eles acabam conversando sobre o Bruce Maddox e falando a respeito das gêmeas, das ramificações do que está acontecendo ali, e tentam trabalhar em cima de desvendar um pouco mais desse mistério. Durante o trabalho lá dentro do cubo, quando eles estão mexendo de forma cirúrgica para remover as partes dos Borgs, a Soji acaba demonstrando bastante empatia por quem está ali, tentando inclusive falar em nome deles e não querer que eles sejam chamados de espécie desconhecida ou de anônimos e tal. E aí você vê que ela tem alguma espécie de empatia para com aquela galera de um jeito que os outros que estão em volta ali não demonstram. Dando continuidade, a gente vê o Picard sendo enquadrado dentro da parte de vidro redonda de um relógio antigo de ponteiros. Eu achei que essa imagem foi muito simbólica de colocar ele dentro do tempo. Você vê uma imagem meio amarelada, desgastada, como se você estivesse falando desse momento na vida do personagem, e isso é bastante significativo. Seguindo isso, você vê ele apanhando uma latinha, onde de dentro ele tira o antigo comunicador, o último que ele usou no Nemesis, e você vê ele pedindo por ajuda, dizendo que ele quer uma nave. Aí a gente tem um pedaço onde eles mostram o que acontece no escritório de uma Comodoro, aparentemente vulcana, chamada O, e ela dá a entender na conversa que ela tem que ela sabe de certas coisas e muito possivelmente está envolvida com esse negócio aí da conspiração romulana, de tudo que está acontecendo, se ela está fazendo essas coisas no melhor interesse da Federação e da Frota, ou se de repente ela é um agente infiltrado que nem Vulcana é. Os dois romulanos lá, que agora são parceirões do Picard, ficam bastante estremecidos quando ele dá a notícia de que ele resolveu que vai sair numa missão para o espaço e tal. A Laris e o Zaban acabam tentando protestar, dizendo que ele não tem que ir, que vai ser perigoso e tal. E ele diz que não, que realmente é o que ele tem que fazer. Ele passou tempo demais aí se escondendo dos problemas e agora é hora de agir. Quando ele se mostra firme na decisão dele, ainda é questionado de se ele não acha melhor, de repente, chamar ajuda e reforço de outros amigos, como o Riker, o Worf, e o nome do LaForge é citado dentro disso aí, o que dá a entender pra gente de que ele não morreu no ataque a Marte. Mas o Picard acaba dizendo pra essa galera que ele sabe que se ele fosse atrás dos amigos, que eles provavelmente concordariam em ajudar ele num estalar de dedos, mas que ele não quer se sentir responsável de novo pela vida de amigos que vão fazer aquilo simplesmente por uma lealdade que eles têm a ele, e não está pronto para lidar com isso agora. A Comodoro chama uma tal de Tenente Riso para a sala dela, para elas conversarem, acaba deixando ela encarregada de tomar conta dessas coisas aí, já que, segundo ela, e aí a gente fica sabendo que muitas das coisas, inclusive o que aconteceu lá no terraço, das coisas que envolveram a explosão e tal, acabaram sendo acobertadas, tem gente dentro da Federação cuidando disso, dentro da Frota Estelar cuidando desse tipo de assunto, e a Riso acaba sendo colocada para resolver essas coisas, de que já que eles tinham que ir atrás da Dage para conseguir interrogá-la e acabaram matando a bichinha, eles agora só têm mais uma chance. Então, como ela não concorda no tal outro agente, a responsabilidade acaba recaindo em cima dessa tenente aí. O Picard chega num lugar ali que é meio desértico e tal, num cenário que a gente já viu em outros tantos momentos da franquia de Star Trek, desde a série clássica. O Picard vai atrás dessa moça, que já aparece naqueles 3 gibis do Countdown Picard como sendo alguém que era uma imediata para ele, lá na época em que ele ainda era almirante e estava envolvida, na época em que aconteceram as tretas que fizeram com que ele saísse da frota. Ela não parece estar muito feliz em ver ele não, ainda dá uma ameaçada nele lá. A gente não sabe exatamente o que aconteceu entre os dois que fez com que ela ficasse assim tão rude com ele. Mas aí, com um jeitinho e com um vinhozinho, ele acaba convencendo ela direitinho. Para fechar o episódio, na última cena, a gente tem
a Tenente Rizzo chegando por transmissão holográfica nos aposentos do Narek. E aí eles trocam uma ideia, a gente descobre que na verdade ele é o irmão caçula dela, que ela é uma Romulana que está disfarçada, com as orelhas cirurgicamente alteradas e tudo mais para ela poder ficar undercover. E aí ela dá a notícia para ele de que ou ele dá uma intensificada aí para tentar fazer os métodos dele funcionarem melhor e mais rápido, ou ela vai ser obrigada a assumir. Como eu disse antes, apesar de a gente só ter uma noção geral de se esse arco de história vai ser bacana ou não mais lá na frente, quando ele fechar, por enquanto ainda se manteve de uma forma bem agradável. Eu achei que o episódio ficou ligeiramente mais melancólico e particularmente mais escuro. Eu espero que isso reflita apenas esse momento aí em que o Picard recebe as más notícias em relação à doença e tal, mas que a série não vá por esse caminho de continuar ficando cada vez mais desesperançosa e tal, porque eu creio que parte da graça do que a gente vai conseguir ver da ligação direta com essa série ser uma série de um personagem querido que vem lá da TNG é que ele se mantenha otimista. A gente acaba conseguindo ter bastante coisa para curtir e a esperança se mantém. Obrigado a você que assistiu até aqui. Eu vou pedir para vocês darem um joinha, compartilharem. Se vocês ainda não forem inscritos, por favor, considerem fazer isso. Eu pretendo lançar um review para cada episódio que sair nas sextas-feiras aqui no Brasil. E para quem está chegando agora e não me conhece ainda, eu administro um grupo no Facebook do fã-clube de Star Trek Baixada Santista. Qualquer um é bem-vindo dentro do nosso grupo, mas se você for aqui da Baixada e quiser conhecer a gente pessoalmente, de tempos em tempos a gente faz algumas atividades e você vai ter a chance de estar presencialmente com a gente. Então faz isso, manda esse vídeo para quem você conhece que possa gostar, ajuda a dar aquela divulgada, porque se o canal der uma crescida é mais fácil de eu conseguir fazer coisas, né? Inclusive a motivação de continuar fazendo coisas cada vez mais bacanas para ter por aqui. Então, muito obrigado, gente. Valeu e até a próxima.